Boa noite, boa noite, olha nós aí de novo, boa noite, que bom que vocês estão entrando, mais uma live, segunda live do mês de março, mês do conhecimento. Vamos juntos nessa noite? Eu queria que você pegasse essa setinha que está aqui no cantinho da sua tela e enviasse para o máximo de pessoas que você puder, porque eu creio que essa é uma oportunidade, né? Da gente alcançar mais pessoas. Boa noite. Vou falar um pouquinho o nome de vocês aqui, gente. Vamos lá, Adriana, Fernanda, Bianca, Bia, Milena, boa noite, Luísa. Começou. Micaele, Felipe. Boa noite, gente. Boa noite, Kelly. Paz do Senhor, gente. Paz do Senhor. Que ótimo dia nós temos. Que ótimo dia nós tivemos hoje, hein? Sexta-feira maravilhosa. Boa noite, Ana Paula. Carol. Uhul. Crislaine, muito bem-vinda. Nilzete, Thelma, boa noite, gente. Aline, boa noite. Meu amor Diego também, boa noite, que já foi o primeiro a entrar. Boa noite, Inês, boa noite, Fernando. Boa noite, gente. Vou dar um tempinho para vocês irem entrando. Boa noite, Aline Delmiro. Boa noite. Que bom vocês hoje estarem aqui junto comigo para a gente meditar mais um pouquinho, falar um pouco mais da palavra. Nós estamos falando de ter um propósito, né? Propósito de vida. Nós temos um propósito de vida. Existe uma vida com propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Boa noite, Laís. Boa noite, Carol. Good night. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nanda Sena. Boa noite, Angélica. Ô, glória, hein? Coisa boa. Boa noite, Gabi. Boa noite. Quantos adolescentes nós temos aqui hoje, hein? Coloca aí para eu ver quantos adolescentes nós temos hoje nessa sexta-feira. Maravilhosa. Boa noite. R.S. Souza. Deixa eu tentar ver quem é. Peraí. Kailane? Boa noite, Rafa. Olha, um monte de adolescentes nessa noite. Que maravilha. Boa noite, Luzia. Boa noite, dona Roselívia. Boa noite. Diego botou eu, adolescente. Apareceu. Eu não fiz nada. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Bea. Uau, temos muitos adolescentes. No último dia vai ter uma surpresa para vocês aqui na live, então por favor não percam. Eu vou fazer algo para vocês sorrirem bastante aqui. Boa noite, Pri. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos começar falando um pouquinho, né? Eu acredito que... Boa noite, Dona Maria José. Eu creio que nós vamos... Enquanto tem mais pessoas entrando, boa noite, Dona Creuza. Nós vamos estar não recapitulando, porque a live vai tomar um novo rumo hoje, mas a gente começou essa live falando sobre uma vida com propósitos, né? Então, a gente vai continuar dando partida nisso, porque nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem... nós fomos criados por Deus. E viemos a essa terra por um propósito. E aí, na última live, a gente falou sobre aquilo que dirige a nossa vida. O que tem dirigido os nossos dias? O que tem dirigido os nossos anos? Então, a nossa vida, ela precisa ser intencional.
E à medida que a gente foi falando na última live, a gente foi falando sobre ser dirigido pela culpa, muitos são dirigidos pela culpa, muitos são dirigidos por ressentimentos e raiva, muitos são dirigidos pelo medo. E aí a gente foi vendo também que muitos são dirigidos pelo materialismo. Você consegue se lembrar, ou se você não participou da última live, tá gravado lá no Insta, aqui no meu Insta tá gravado, e tem lá no YouTube também, no meu YouTube, então você pode procurar que você vai conseguir assistir. Mas a gente começou a falar sobre ser dirigido pela necessidade de aprovação. Só que nessa noite eu quero falar um pouquinho com você sobre as vantagens, né? Existem muitas vantagens de uma vida que é dirigida por propósito. Eu costumo dizer que vale muito a pena você viver uma vida que ela é dirigida por propósito. Então, você não vive seus dias de qualquer maneira. Você não vive o seu ano de qualquer forma. Tudo aquilo que você faz é completamente intencional. Boa noite, Fabi. Que coisa linda, gente. Muita gente aqui que eu nunca vi. Boa noite. Edson Oliveira. Boa noite, gente. Boa noite vocês que estão entrando. Então, a nossa vida, ela precisa ter um propósito, e os nossos dias precisam ser bem vividos. E aí, a gente vai falar um pouquinho nessa noite sobre algumas vantagens que existem quando a gente realmente toma um posicionamento de viver uma vida dirigida por propósito. Uma das coisas que a gente começa a observar é que uma vida que ela é dirigida por propósito, a pessoa faz com que a vida dela faça sentido. Então, eu não sei se você já observou, mas existem algumas pessoas que elas não conseguem ver sentido para a vida. Ela se pergunta, por que eu tô aqui? Por que eu vivo desse jeito? Por que eu tive a família que eu tive? Por que eu passei pelas dores que eu passei? Porque a gente não consegue achar um propósito quando a gente não vive por propósito. Olha que interessante, parece que a nossa vida, ela simplesmente existe, mas você não vê motivação para viver ela, você não consegue ter um alvo para você seguir. E quando você vive uma vida dirigida por propósito, sabendo quem você é, sabendo para onde você vai, você começa a conhecer o propósito da sua vida, e isso faz com que ela tenha sentido. Então, nós fomos feitos para alcançar um significado na vida. É tão bom a gente saber por que a gente está aqui, para que a gente veio, porque você começa a descobrir que você não vive só uma vida para trabalhar, você não vive só uma vida para pagar contas, você não vive uma vida só para diversão. É muito mais, é preencher um vazio que nós temos dentro do nosso peito, e por isso a gente começa a tentar dar significado para a nossa vida, dizendo assim, talvez se eu casar, a minha vida vai ter mais sentido. Talvez se eu tiver filhos, a minha vida vai ter mais sentido. Só que a nossa vida, para ter sentido, ela precisa de um propósito. O que faz você sair da cama todos os dias, se levantar e viver ela com intensidade, não está relacionado ao que você conquista, mas é para qual lugar você está indo. Por que você está fazendo isso? É a motivação. Essa palavra motivação, ela vem da palavra movere. Movere é o que te faz mover. É algo intrínseco. Então você se levanta para você fazer algo que Deus chamou para fazer, independente das condições externas. Então isso tem a ver com o nosso propósito, isso tem a ver com a nossa missão de vida. Então você, hoje, aqui nessa live, precisa ter total entendimento que Deus te criou para alcançar um significado. Você não está só sobrevivendo a mais um dia. Você não está aqui porque, eu acho que eu tô aqui por acaso, eu tô aqui, e muitas pessoas deixam de viver intensamente, não se cuidam, não olham para si, para aquilo que Deus tem, e elas começam a dizer o seguinte, eu tô aqui, Deus sabe até que dia que eu tô aqui. Quando chega a hora de morrer, morreu. Não funciona assim. O que você está fazendo no seu dia hoje? Deus está contando de você estar cumprindo a sua missão no dia de hoje. O que você está fazendo nesse ano? Será que você está cumprindo realmente aquilo que Deus deseja para você?
Eu vou contar para vocês só um pouquinho da minha experiência, porque alcançar o propósito de vida é você estar no dia certo, no lugar certo, com as pessoas certas, mas de fato você está na igreja que Deus sempre sonhou que você estivesse, você está cumprindo a profissão que Deus sempre sonhou que você tivesse. Olha que interessante, porque para Deus isso é importante. Então você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fui uma ótima médica, eu fui um ótimo médico, e o Senhor falar para você: mas eu nunca imaginei você nesse lugar. Porque nós vamos precisar reconhecer, achar no Senhor o nosso propósito de vida. E eu me recordo que eu iniciei tentando uma faculdade de letras e vi que não era isso, porque dentro de nós há esse senso de propósito. E aí depois eu descobri e falei: mas eu quero fazer algo, eu quero fazer algo. Fui para fisioterapia. Fiz um tempo em fisioterapia, percebi que não era isso que Deus queria. E aí depois eu comecei a fazer psicologia, que foi realmente algo que queimou no meu coração. E é como se eu pudesse dizer para o Senhor: obrigado, porque eu achei aquilo que o Senhor tinha determinado para mim. Então o nosso propósito de vida é isso, é quando você acha o que Deus preparou para você. E aí você vai ter que ter discernimento, você vai ter que ter sabedoria, você vai ter que ter uma vida de oração. Então você precisa, um exemplo, casar com uma pessoa que está debaixo do mesmo propósito que você. Porque senão você vai com certeza se desviar do propósito. Olha que interessante, então eu preciso ter as amizades que o Senhor designou para mim dentro do propósito. Então a nossa vida, o que nos rege é o propósito. Agora, facilmente você consegue observar quem foge do propósito. Então vamos lá. Jonas era alguém bom. Era alguém que Deus estava contando para fazer algo. Só que Jonas não queria ir para onde Deus queria que ele fosse. Olha que interessante. Ele não queria ir para Nínive. Ele não queria encarar aquele povo difícil, aquele povo duro. Mas só que Deus tinha para ele esse propósito. E aí, sabe o que acontece quando a gente foge do propósito? Quando a gente finge que não está entendendo o que Deus quer? A gente pode entrar dentro de uma embarcação e afundar ela. Do mesmo jeito que pessoas podem entrar dentro da nossa embarcação e afundar a nossa embarcação. Então, quando a gente está vivendo o que Deus tem para a nossa vida, a gente tem a felicidade verdadeira, a gente tem a empolgação que a gente precisa, e a gente continua mesmo em dias difíceis. Então, a sua vida, ela foi feita para ter um significado. E também, uma outra vantagem que eu consigo observar de uma pessoa de uma vida que está debaixo de propósito, é que conhecer seu propósito simplifica a vida. Olha que interessante. Quando você conhece o seu propósito, ele define o que você faz e o que você não faz. Pessoal, vamos deixar o Senhor trabalhar no nosso coração, porque existem muitas pessoas fazendo o que não teria que estar fazendo. Está fazendo algo diante do qual Deus não quer que faça nessa estação. É necessário você saber quem você é, para onde você está indo, para que você seja intencional. Quem vive uma vida por propósito simplifica a vida. Então vamos lá, você precisa de um planejamento. Você precisa sentar e dizer o que Deus tem para mim nesse ano, o que Deus tem para mim profissionalmente, o que Deus tem para nossa família, o que Deus tem no meu ministério, o que Deus tem para fazer na minha vida, que é algo pessoal, é algo íntimo. Então vamos lá, uma pessoa com propósito, ela define o que ela faz, mas ela também define o que ela não faz. Então eu costumo dizer que uma pessoa que vive por propósito, ela não escolhe entre o bom e o ruim mais. Uma pessoa que ela vive por propósito, ela escolhe entre o bom e o melhor e o extraordinário. Ela não vive uma vida ordinária. Uma pessoa por propósito, ela quer sempre buscar aquilo que Deus tem no ápice. Então você não se desvia para a direita nem para a esquerda sem que Deus te fale. Isso é algo muito sério, porque quando a gente entende isso, a gente se lembra Abraão e Ló. Abraão não era para ter levado Ló, mas ele ficou com o coração meio
meio partido, afinal de contas era alguém da sua família, eu acho que eu posso caminhar mais um pouquinho. Presta atenção. Aquilo que Deus está te pedindo, aquilo que Deus está te revelando, você precisa obedecer imediatamente. Porque existem coisas na sua vida que Deus vai permitir que você faça até esse mês. O próximo mês não vai mais caber. Existem pessoas que vão estar na sua embarcação até agora. Depois não vai estar mais. Existem coisas que você vai viver em relação à sua vida profissional, à sua vida familiar, que existem momentos que você tem que dar um basta. Você tem que dizer, não, eu não posso continuar com isso porque isso está atrapalhando o meu propósito de vida. Então você define o que você faz, mas você também define o que você não faz. Então nós temos, a nossa cultura, ela gosta muito de viver por urgência, pela emergência. Então você acaba nunca focando no importante. E aí isso prejudica demais você, porque você está sempre vivendo pela urgência de alguém. Então o que me chamaram para fazer hoje, o que me falaram que eu devo fazer agora, o que tem para fazer amanhã, mas quem vive por propósito já tem tudo pré-definido. Não é que você está mandando em Deus, mas só que Deus está te revelando bem antes. Então o que você vai fazer desse mês? O que você vai fazer nos próximos dias? Então Deus, ele tá querendo trabalhar na sua vida isso. Então viva uma vida bem definida. Viva uma vida, estabeleça isso hoje. O que eu devo fazer? Eu costumo falar, e nesses últimos cultos na igreja, eu tenho falado sobre gerenciar o tempo, gerenciar os seus recursos. Sabe, uma pessoa que ela tem propósito, ela gerencia. Então ela não perde tempo, porque ela entende que o tempo é uma moeda para ela. O tempo é um dos recursos que o Senhor entregou na sua mão. Então, se você não administra bem o seu tempo, eu quero te dar uma péssima notícia. O tempo não vai mais voltar. Então, hoje, essa live de 2025, nessa sexta-feira, nunca mais vai voltar no mês de março. E é por isso que você vai precisar parar de dizer o discurso que a gente faz, né? Perdi minha segunda-feira ou perdi minha sexta-feira, na próxima sexta eu recupero. Não, você nunca mais vai recuperar aquilo que você perdeu. Por isso que você tem que aprender a definir. Comece a viver a vida intensamente com propósito. Mas eu também entendo que uma das vantagens que a gente começa a ter quando nós estabelecemos uma vida com propósito, a gente começa a conhecer o nosso propósito e isso ajuda a estabelecer prioridades. Eu acho incrível porque eu vivo uma vida por prioridade. Então, eu nunca vou colocar algo que não é prioridade no lugar de ser prioridade. Não sei se você está conseguindo me entender, sabe? Mas, então, existem coisas que a gente não pode negociar. Então, o meu tempo com Deus é pela manhã, eu não negocio. Eu não negocio cuidar da minha saúde. Eu não negocio tá buscando uma vida intensa com Deus. Eu não negocio, o Senhor está trabalhando no meu caráter. Eu não negocio. Eu não negocio crescer no meu conhecimento, crescer espiritualmente, crescer emocionalmente. Existem coisas que você não pode negociar. Então, quando você tem prioridades, você começa a ter uma vida desenvolvida. E o Senhor se agrada quando você vive uma vida de prioridades. Então, eu na mentoria das mulheres, eu vou falar muito sobre isso. E se você vai fazer, você vai conseguir captar isso muito forte. Mas prioridade não é sobre você fazer tudo muito metódico, tudo muito no horário que você estabeleceu. Pelo contrário, quando você define, quando você coloca prioridades, você estabelece hábitos e automaticamente você começa a estabelecer rotina, mas entendendo que a rotina ela é ajustável, ela consegue se moldar. Então eu começo a fazer as coisas com muito prazer, porque ela não está dentro daquele metódico. Mas eu preciso ter as prioridades da minha vida. Qual é a prioridade que você tem hoje? Como é o seu estilo de vida? É sobre isso que a gente está falando hoje. A gente não está falando sobre você ir cumprir a escala de algo. Eu não estou falando hoje sobre você ir trabalhar todo dia. Eu estou falando sobre o seu propósito. Qual é a prioridade? O que você diz para Deus em relação àquilo que Ele te confiou para viver?
Então eu vivo por isso e estou trabalhando em cima disso. A partir disso você vai conseguir se desenvolver. Então eu costumo dizer que quando você tem prioridade, você faz com que o seu esforço, com que as suas energias se concentrem naquilo que é importante. Então eu nunca vou gastar minha energia, um exemplo, tentando me justificar. Eu nunca vou gastar minha energia tentando provar para alguém uma coisa. Eu nunca vou gastar minha energia conversando conversas que não são apropriadas, que não vêm de Deus. Eu nunca vou gastar minha energia indo para encontros que não vão me somar. Eu nunca vou gastar minha energia se no final que eu for ver não me somou e não me acrescentou em nada em relação ao meu propósito. Então, você se torna mais eficiente na hora que você se torna seletivo. E, amados, entenda, galera linda que tá na live hoje, entenda com o meu coração, sabe? De todo o coração eu quero passar isso pra vocês. Ser seletivo não é você menosprezar. Ser seletivo não é você dizer as verdades que você acha que é. Eu não escolho porque eu acho que é verdade. Não é sobre verdade, cada um tem a sua verdade. Mas é sobre propósito de vida. Você não faz algo, você escolhe algo porque está relacionado ao seu propósito, ou você não escolhe porque não está relacionado ao seu propósito. Então, não tem como eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu vou ter que escolher, porque conforme a gente vai amadurecendo, conforme o nosso propósito vai se cumprindo, a foto vai sendo revelada, eu vou precisar dizer para dentro de mim mesma, eu vou precisar estar aonde o Senhor planeja que eu esteja. Então já aconteceu momentos na minha vida aonde eu gostaria de fazer muito uma viagem, mas o Senhor queria muito que eu tivesse uma conferência. Que Ele fosse falar comigo. E eu sabia que Ele ia falar comigo. Mas eu preciso renunciar àquilo que eu precisei renunciar àquilo que eu amava. Que seria realmente estar fazendo algo que iria me deixar momentaneamente feliz. Para poder ir cumprir algo que Ele estaria me falando para os próximos dias. Então é você ser seletivo. Então, será que se eu for realmente hoje estudar, é para eu sair com as pessoas que estão naquele lugar depois? Será que aquele encontro vai me fazer bem em relação ao seu propósito? Entenda algo, nunca é contra pessoas. Pessoas são uma bênção, pessoas são maravilhosas, todos nós temos defeito, mas cada um está seguindo um propósito. Então, a gente conhece as pessoas e o propósito dela diante daquilo que elas carregam nas suas malas. Então, se eu estou indo para o sul, muito provavelmente você vai achar na minha mala, em relação ao meu propósito, em relação ao meu destino, somente roupas de frio. Então não cabe uma pessoa ir com a mala com roupas de praia, piscina, porque ela não está indo se ela está indo em direção ao sul com essa mala, ela vai sofrer as consequências, porque o destino dela, o que ela carrega na mala, não bate com o destino que ela está seguindo. Agora, se ela for alguém que vai para o Nordeste, isso é incrível. E todas as pessoas que forem para o Nordeste vai estar no mesmo voo que ela. Agora, não tem como você entrar dentro de um voo que não é seu. Não tem como você entrar dentro de uma embarcação que não é sua. Porque quando chegar lá na frente, no destino final, você vai se frustrar. E outra coisa que eu consigo aprender, eu quero compartilhar com você, é que quando você vive uma vida por propósito, uma das vantagens é que você consegue viver debaixo de motivação. Conhecer o seu propósito traz motivação. É algo que te impulsiona. Na maioria das vezes, quando eu pergunto, você sabe por que Deus chamou? A maioria das pessoas não sabem qual é o seu chamado. Mas eu costumo dizer que o primeiro momento do chamado, para você descobrir ele, é você servir. Agora, conforme você vai se envolvendo, conforme você vai mergulhando, isso vai te trazendo motivação, porque você começa a descobrir que você está fazendo algo que Deus te chamou para fazer. Então, quando você está animado, quando você está bem, quando dentro de você existe uma alegria, então eu vejo pessoas fazendo coisas muito felizes, que eu digo, eu não consigo ter a mesma felicidade, mas se aquela pessoa está debaixo disso,
significa que ela está vivendo o propósito dela. O propósito traz motivação. E uma das coisas que você precisa entender é que o propósito sempre produz entusiasmo. Não tem como você viver algo para Deus dizendo assim, ai, eu não aguento mais, ai, que difícil fazer. Então, na verdade, você não está no seu propósito. Porque fazer as coisas para Deus principalmente, ou eu digo até isso profissionalmente, é necessário você ser um entusiasta daquilo ali. Não tem como alguém seguir alguém que não gosta daquilo que está fazendo. E na maioria das vezes eu observo um peso nas pessoas, uma tristeza, parece que está sendo arrastado. Então, na verdade, você não está vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. Porque esse lugar, quando você começa a viver ele, isso te traz entusiasmo. Exatamente, servir é leve. É algo maravilhoso de você viver. Você quer contagiar as pessoas o máximo que você puder. E o mais incrível é que quando você vive a vida com propósito, uma das vantagens é que você se move. Então, movere, você se move. Você facilmente consegue sair do lugar A para o lugar B, dentro de você. E depois você consegue sair do lugar B para o lugar C. Você começa a subir os degraus, você começa a subir esse movimento que o Espírito vai levando você, sabe? Aonde você consegue estar motivado, você consegue dizer, uau, eu estou vivendo aquilo que o Senhor me chamou para viver em todos os aspectos. Porque isso vai te movendo, e aí entra a melhor parte. Isso faz com que você se torne uma pessoa apaixonada. Uau, é incrível quando você acha uma pessoa apaixonada por aquilo que ela faz. Então, se ela tem a família que ela tem, ela é uma pessoa apaixonada. Se ela tem o trabalho que ela tem, ela é uma pessoa apaixonada. A área que ela serve na igreja, você observa que ela é uma pessoa apaixonada. Você começa a ver que ela é uma pessoa apaixonada pela vida. Porque ela não está vivendo mais um dia. Ela entendeu que ela está vivendo o dia. Você já parou para analisar que o dia que você está vivendo hoje, o Senhor já criou expectativa para que você cumprisse algo hoje? Senão você já não estaria mais aqui. Nós precisamos entender, será que eu cumpri a expectativa de Deus pro dia de hoje? Ou será que eu vivi um dia sem calcular nada, sem pensar em nada? Ou eu fiquei recebendo os dardos inflamados do maligno e ali me paralisou? E aí eu fiquei uma pessoa parada, eu fiquei uma pessoa apática. Mas quando você vive um dia completamente dentro do propósito, você se torna uma pessoa entusiasmada, uma pessoa produtiva. Melhor coisa que existe na vida é quando chega no final do dia e você diz, uau, eu produzi. Eu acho que eu alcancei a expectativa de Deus, eu desenvolvi o que Deus queria pra mim nesse dia, eu tenho algo planejado pra esse mês. Então você vive uma vida não pensando na morte, mas você vive celebrando a vida. E isso é incrível. Outra coisa que eu consigo aprender, e eu tô falando sobre as vantagens de viver uma vida por propósito, é que conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Uau, se você pensa que quando os seus olhos se fecharem, você vai ficar flutuando por aí, você tá muito enganado. Você tá mega enganada. Porque quando os seus olhos se fecharem aqui, eles vão se abrir já exatamente no lugar que você precisa estar com Deus. E quando você estiver com Deus, existe algo que já está preparado para você lá. Então, quando a gente conhece o nosso propósito, a gente já está se preparando. É o nosso preparatório para a eternidade. Uma das coisas que nos garante emocionalmente é saber para onde nós vamos. Parece que a vida ela é tão... Na verdade, Salmo 144 diz que a vida é como um sopro. Parece que temos o controle sobre ela, mas no fim, quando algo trágico acontece, a gente percebe que a gente não tem controle nenhum. Parece que viver é algo muito normal, né? Parece que está vendo, parece que está respirando, parece que está ouvindo. Só que isso é o milagre da vida. E quando automaticamente a gente é preparado para a eternidade. Entenda algo. O que mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida.
mas é o que Deus diz. No fim, ele vai te perguntar o que você fez com aquilo que eu confiei a você. Eu acho que esse será um dos momentos mais lindos, porque até a palavra que sai da nossa boca, ele vai perguntar. Talvez você diga, você está muito longe, ou isso não é verdade. Isso vai acontecer. Então, você vai precisar prestar contas. Então, o que realmente importa não é o que os outros dizem. O teu propósito de vida está completamente relacionado ao que Deus diz sobre você. E quando a gente entende sobre isso, o que Deus diz sobre mim, a gente vai falar um pouquinho hoje, um pouquinho mais, antes da live acabar, sobre as nossas escolhas. As nossas escolhas, elas importam muito para Deus. E na maioria das vezes, nós fazemos as nossas escolhas baseadas no nosso caráter. Então pensa comigo. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida, mas Ele não vai te forçar a vivê-lo. Você vai ter que chegar nesse lugar. Esse lugar já está lá. Esse lugar está preparado para você. Mas se você não caminhar para esse lugar, você nunca vai viver. Então, as nossas escolhas, elas importam se vamos viver ou se não vamos. Mas quando escolhemos algo, escolhemos baseado no nosso caráter. Então, existem algumas coisas que impedem o nosso cumprimento de propósito. Porque um caráter adoecido e o caráter é o conjunto de coisas dentro de nós, como personalidade, a forma que fomos criados, as crenças que acreditamos. Então, quando a gente fala de caráter, a gente fala pro lado da alma, e nesse lado da alma a gente fala de um conjunto de traços. Então, quem é você hoje? Você é o reflexo da criação que você teve. E aí, quando você encontra Jesus, Ele vai olhar áreas da sua vida e vai dizer, isso não é tão bom assim. Filho, filha, você vai precisar trabalhar essa área. Que não é demônios, não podemos ficar endemonizando a ponto de falar assim, o diabo tá irado e é ele que tá fazendo isso. Não. Quando você escolhe a Cristo, que você reconhece, o diabo não tem mais poder sobre você, mas ele te influencia nas suas escolhas baseado no seu caráter. Então vamos lá, quando eu vejo Judas cuidando do dinheiro de Jesus, do ministério que estava sendo levado na terra, Judas dentro dele sabia que ele tinha falha no caráter. Ele tinha um caráter adoecido porque ele não podia mexer com o dinheiro. Mas ele foi exposto a um lugar que ele decidiu ficar e caminhando com Jesus, ele não quis ser tratado naquela área. E por isso ele caiu. E por isso ele se suicidou. Porque ele não conseguiu acreditar como ele fez isso com o mestre. É o que nós, muitas das vezes, não conseguimos reconhecer isso em nós. Porque é essa área que nega Jesus. Essa área que traz Jesus. Você lembra de Pedro? Pedro nega, mas Pedro diz, eu não farei isso. Eu não farei isso. Mas só que Pedro não estava conseguindo entender que o que Jesus estava querendo dizer para ele era, Pedro, existe uma falha aí. E se você não permitir que eu trate isso logo, isso vai ser capaz de te derrubar. Então, o caráter adoecido, essa falha que temos, todos nós temos. Quando nós chegamos a Jesus, nós não chegamos perfeitos e não estamos perfeitos até hoje. Então, existem áreas escuras, existem áreas aí dentro que nós precisamos trabalhar para conseguir ir em direção ao propósito. Então, como eu vou para o propósito, chegar lá e viver de qualquer maneira? Deus, ele não trabalha de qualquer maneira. Então, Deus, ele quer pegar o vaso, ele quer refazer o nosso vaso, porque a gente diz, o Senhor quebrou o meu vaso. Não, o seu vaso já chegou arrebentado. O seu vaso já chegou trincado, ele já chegou quebrado. E ele pega, desfaz e refaz. Então, quando você diz assim, nossa, eu antes era uma pessoa antes de Jesus. E agora, depois, eu me tornei uma nova pessoa. Então, antes eu adulterava, agora eu não adultero mais. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Antes eu fazia coisas erradas contra as pessoas e agora eu não faço mais.
Antes eu fazia facção, agora eu não faço mais. Antes eu fofocava, agora eu não fofoco mais. Então a gente não pode colocar em escala, né? Não, quem mata, o homicida. Não, eu não sou um homicida, mas às vezes nós matamos quando nós falamos de alguém e diminuímos a reputação. Isso faz parte do nosso caráter. Então quem eu sou hoje para Deus importa. O que eu coloco nas mãos de Deus hoje para trabalhar importa. Então, o nosso caráter é um presságio do nosso destino. Olha que interessante. Não é porque Deus tem uma promessa para você que significa que a promessa vai cumprir se aquilo que você está demonstrando hoje no seu caráter não está coerente com aquilo que Ele quer fazer. Então, nós estamos em constante evolução. Nós estamos buscando constantemente pela graça, pelo favor, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Então vamos lá. Quando eu olho Abraão foi pai da fé, sim, mas Abraão mentiu. Abraão se tornou um mentiroso. E aí quando eu olho para Isaac reproduz a mesma mentira. E aí quando eu olho para Jacó reproduz mais mentiras ainda. Jacó, ele evoluiu pro lado ruim. Jacó se tornou trapaceiro. Só que Jacó, ele olha para dentro de si e fala, não, eu não posso continuar desse jeito. Eu preciso da sua bênção, eu preciso mudar o meu caráter. Então vamos lá, o nosso caráter é um presságio do nosso destino. E quanto maior a integridade que temos e mantemos, mais face e nobre esse destino tem probabilidade de ser. Então nós precisamos entender que toda vez que você chega diante da presença do Senhor, desde o dia que eu cheguei diante da presença do Senhor, eu sempre acreditei na transformação de vida. Depois que você converte, você precisa ser transformado. Você não precisa ser um religioso, aonde você coloca um terno e diz, agora eu vou à igreja. Aí eu vou botar uma saia longa, agora eu me tornei uma cristã. Não é a roupa que define quem você é. Mas é o seu caráter sendo transformado nas mãos do Senhor. Então, nós precisamos acreditar nessa transformação depois que a gente se converte. E quando eu paro para poder olhar para mim, eu fico observando que diversas áreas da minha vida foram mudadas. Desde o dia que Jesus entrou na minha vida até hoje, Ele sempre mudou algo. E eu sei que amanhã Ele vai mudar novamente. Por quê? Porque eu estou aberta a mudanças. Ei, deixa eu falar algo para você. Você cristão hoje que está aqui, ou você que ama Deus, ou você que reconhece Jesus, você precisa aceitar mudanças. Você não pode ser essa pessoa engessada onde, não, se mudar eu não consigo. Não, Deus, não faça isso comigo. Não. Nós precisamos aceitar a mudança. Nós precisamos ser transformados. Então, entenda. Existiram algumas pessoas que quando eu observo, eu vejo que o caráter foi realmente um problema. Foram grandes homens da Bíblia. Tiveram grandes mulheres da Bíblia, mas observa esses que eu quero falar um pouquinho com você. Porque quando você não permite que Deus trabalhe o seu caráter, quando o seu caráter tem uma falha, quando o seu caráter é adoecido, isso pode comprometer a sua comunhão com Deus. Então quando você diz assim, eu amo a Deus, mas você não permite que Deus trabalhe no seu caráter, isso significa que sua comunhão é rompida. Você não consegue mais ter comunhão, você não consegue ouvir a Deus. E existem algumas pessoas que foram reprovadas no caráter e não viveram o propósito. Então, quando eu olho para Caim entregou uma oferta para Deus. Deus, ele avaliou a oferta de Abel e de Caim. E quando Caim observa que Deus não se agrada da oferta dele, mas se agrada da oferta de Abel, nós conseguimos ver o primeiro caso de homicídio. Olha o que uma falta de caráter, ou uma falha de caráter, ou um caráter adoecido pode fazer. Eu tenho certeza que o propósito de Deus era que Caim vivesse algo profundo junto com Abel. Eu tenho certeza que quando Deus fala para Caim que a sua oferta não foi como ele gostaria, foi um feedback
de como ele precisava melhorar. Não foi uma crítica. Olha o que um caráter adoecido pode fazer. Ele teve a coragem de matar o seu irmão. E aí agora eu quero passar para os nossos dias. Nós vivemos em sociedade, nós sabemos que as pessoas têm o seu limite, nós sabemos até onde podemos ir, tudo isso na medida do possível. Mas a gente consegue ser homicida quando a gente não aceita crítica, quando a gente não se sente aceito, quando a gente tem rejeição. Nós podemos ser homicidas. O nosso caráter pode fazer com que a nossa falha de caráter pode fazer com que a gente mate alguém. E aí? Tem alguém aqui ainda? Nós podemos matar todos os dias alguém. Quando nós reprovamos o que o outro fez porque não foi do nosso jeito, nós matamos alguém. Quando a gente não aceita, quando a gente não recebe o feedback, a gente pode matar alguém. Então, Caim foi reprovado no caráter. E ele foi capaz de matar o seu irmão. Essa palavra é muito forte, porque nós matamos até pessoas de sangue quando não é do nosso jeito, quando não é da nossa forma. Quão manipuladores nós estamos nos tornando dentro da casa de Deus. Vamos ao culto, oramos, lemos a Bíblia, fazemos todo o nosso ritual, mas não deixamos Deus trabalhar no nosso caráter. Como vamos viver o propósito de Deus? Porque isso não tem a ver com o espiritual, isso tem a ver com a falha. Então eu penso que Adão e Eva deu a mesma educação, Adão e Eva deu o mesmo ensino, Adão e Eva deu o mesmo amor, Adão e Eva deu o mesmo carinho, Adão e Eva pagou pelas mesmas coisas, Adão e Eva... Mas você percebe, e hoje, na nossa vida, você percebe, como que um filho conseguiu matar seu pai? Como que um filho é amoroso e o outro não? Como que para um filho parece que nada tá bom e o outro parece que tudo tá bom? Porque isso tem a ver com o caráter. Mas também quando eu paro para poder olhar, e vamos ficar de olho no nosso tempo, nós vamos acabar já já. Eu consigo observar Saul. Saul, ele teve a falha de caráter exposta quando Deus deu a ordem através do profeta Samuel que ele não levasse despojos de uma das guerras que ele tinha vivido e vencido. Olha que interessante. Simplesmente Saul não conseguiu obedecer. Às vezes nós falamos para Deus assim: eu fiz o que Deus me mandou, mas eu fiz do meu jeito. Existe alguma coisa muito errada, porque quando Deus ele pede para que você faça algo, você tem que fazer na nem sei se essa palavra existe, hein? Integralidade, no integral, você tem que fazer totalmente. Então, Saul foi reprovado no seu caráter. Agora, quando eu olho Esaú, você já parou para observar que a palavra diz o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas a verdade é que, por conta do caráter quebrado, por conta da falha, se ele tivesse deixado Deus trabalhar nele e não trocado a primogenitura dele por um prato de lentilha, hoje nós estaríamos falando Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Você consegue sair facilmente da bênção quando você decide deixar o seu caráter falar mais alto a falha. Quando você não deixa o Espírito Santo trabalhar em quem você é, facilmente você consegue ficar de lado daquilo que Deus tem. Porque Deus ele não vai cumprir o propósito dele da sua forma. Então Esaú trocou o que ele tinha de mais importante por um prato de lentilha. Posso te falar uma coisa? Se avalie, cuidado. Veja se você não é uma pessoa que troca aquilo que Deus tem para você por um momento. Por um momento de prazer. Por um dinheiro. Por um presente.
por um encontro, por um convite. Olha quanta coisa a gente pode trocar pela presença. Olha quanta coisa a gente pode substituir a presença de Deus por um prato de lentilha. Eu costumo dizer que esse prato de lentilha é uma das coisas que vai te saciar só por um momento. Mas depois você vai dizer, por que eu fiz isso? Por que eu troquei a presença dele, a glória dele? Porque a comunhão se perde. Nitidamente você observa que Caim foi expulso. Ele nunca mais estaria na presença de Deus. Saul parou de sentir a presença de Deus e pega essa. Quando você para de sentir a presença de Deus, você começa a fingir que sente a presença de Deus. Quando Deus não está falando mais nada, você finge que Deus está falando. Primeiro, para que você possa se manter vivo. Segundo, para que as pessoas continuem ao seu redor te ouvindo. Só que a palavra diz que até cartomante Saul foi buscar. O desespero dele pela a falta de comunhão, pela quebra, foi tão grande que ele foi buscar nas cartomantes para lerem em suas mãos, para que ele pudesse sentir a presença. Agora, quem sente a presença de Deus, exala. Existe uma alegria dentro dela, aonde Deus está sempre falando sobre si e nunca sobre os outros. Então, se Deus fala com você, Ele está falando muito sobre você. Ele está falando quanto você precisa ser quebrado. Ele está falando quanto você precisa melhorar. Para que Deus ele fale para você, de você. Para que Deus fale em relação a você, Ele não precisa usar uma outra pessoa somente vem para confirmar aquilo que Deus já está falando. Porque Ele está te quebrando, Ele está, marretando você. A ponto de você ser transformado. E antes da gente acabar, eu quero falar sobre os outros homens que me chamaram muita atenção pela falta de caráter. E na próxima live a gente vai continuar falando sobre caráter. Mas quando eu paro para olhar, Ananias e Safira, eles estavam dando uma oferta que no momento que ele viu que Barnabé, esse casal, viu que Barnabé estava dando algo que estava superando aquilo que eles davam, eles ficaram muito incomodados. Eles falaram, como essa pessoa chega agora e supera o que a gente dá? E sabe o que eu percebo? Deus, ele olha a motivação do nosso coração. Olha o que Ananias e Safira sofreu. A palavra diz que eles foram fulminados. Eles morreram imediatamente diante da glória de Deus. Então nós precisamos avaliar, será que o que estamos dando está na motivação certa? Será que o que estamos fazendo está na motivação certa? Porque para Deus isso importa. E aí também eu consigo ver Judas, que eu já comecei falando. Esses dias atrás eu estava falando nos cultos, no culto de domingo passado, eu falei, eu não consigo ver uma mãe colocando facilmente o nome no seu filho de Judas. Eu não consigo ver um bebê recém-nascido chamado Judas. Porque esse nome marca, esse nome marcou uma traição. O nome tem a ver com a identidade e tem a ver com o propósito. Se você observar, o nome dele direciona exatamente ele para o propósito que ele viveu. E um propósito de desgraça, um propósito de peso, de dor. Mas eu nunca vi ninguém colocar o nome numa criança de Judas, porque o nome é tão importante. E quando eu vejo a história de Judas, eu vejo alguém que vendeu o propósito por moedas. Olha o que Judas foi capaz de viver. E por último, eu vejo Geazi. Olha que interessante o que a falha de caráter de Geazi foi capaz de fazer. Geazi caminhava com o profeta. E à medida que Geazi caminhava com o profeta, no meio do percurso do profeta, aparece um homem chamado Naamã. Naamã estava com lepras, estava completamente doente por debaixo da sua armadura. E aí ele vai até o profeta não recebe, mas manda o recado que ele precisava mergulhar no rio mais sujo que tivesse, daquela época lá. E ele mergulha, e ele é curado, e como forma de gratidão, Naamã começa a trazer pratas para entregar para esse profeta. Só que Geazi era como se fosse um discípulo.
E à medida que Geazi observou, diante do que o profeta disse, foi: se Naamã entregar qualquer coisa, nós não devemos receber. Nós não podemos ficar com nada que ele entregue. E quando Naamã chega na porta do lugar onde o profeta estava, e ele diz: eu vim te honrar. Afinal de contas, quem não gosta de receber honra, né? Receber honra. Você ser honrado, você receber honra é algo muito bom. Só que naquele momento, o profeta não queria receber aquilo ali. E aí ele fala para Geazi, pede para que ele leve tudo embora de volta. E na cabeça de Geazi ficou algo martelando. Ele poderia receber. Ele poderia receber toda essa honra, toda essa prata. Ele poderia ficar com tudo. O que significa isso? O caráter adoecido de Geazi começou a gritar. E ele, a palavra diz, que quando vê que Naamã está indo embora com tudo de volta, chama Naamã e diz que vai levar tudo de volta para o profeta. Olha que coisa difícil de lidar. Porque você tem que o tempo inteiro lutar contra a alma e o espírito, aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a sua vontade. Você vai o tempo inteiro ter que fazer a vontade de Deus, deixar que Deus trabalhe no seu caráter. Sabe o que Geazi levou sobre ele? Por conta da desobediência, por conta do caráter adoecido. Toda a lepra que estava em Naamã foi passado para Geazi. Sabe o que isso significa? A falha do nosso caráter, o nosso caráter adoecido, quando nós não deixamos o Senhor trabalhar, sempre carregará suas consequências. Quem sabe você não está aqui hoje na live carregando a consequência das falhas do seu caráter. E muitas das vezes a gente diz assim: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está me punindo? Por que Deus está travando a minha vida? Por que Deus não está permitindo que eu seja abençoado? Talvez você não está sendo abençoado e não está vivendo a plenitude do propósito que Deus tem para você, porque você está tomando as escolhas erradas. Pessoal, eu não vou me aprofundar, porque segunda-feira que vem tem muita coisa que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Mas eu quero deixar essa reflexão antes da gente orar. Porque talvez tudo que você precise hoje é ter um real encontro com Deus. E aproveitar essa oportunidade, agarrar ela e falar: eu não quero deixar que o Senhor vá sem antes liberar a minha bênção. Essa bênção é a mudança de caráter. Essa bênção é a cura desse caráter adoecido. Essa bênção é pedir ao Senhor que, independente daquilo que você viveu, da forma que você foi criado, e entenda algo, cada um aqui foi criado de um jeito. Talvez o ambiente que você viveu, algo que para Deus é reprovável, para você foi muito natural e comum. Talvez você cresceu debaixo de adultério. Talvez você foi, muitas das vezes, ensinado a fazer algo e você começou a crescer acreditando que aquilo era uma verdade. E existem umas crenças limitantes, a forma que fomos moldados, que a palavra de Romanos 12:2 diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da vossa mente, para que a gente experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Talvez hoje é a oportunidade que você tem, assim como Jacó teve. Judas desperdiçou, Geazi desperdiçou, Ananias e Safira desperdiçou, Esaú desperdiçou, Saul desperdiçou, Caim desperdiçou, mas hoje você pode ser como Jacó. Você pode se agarrar ao Senhor hoje e falar: Senhor, muda o meu nome. Muda a forma que eu fui criado. Muda a minha mentalidade, a minha forma de pensar. Essa forma engessada que foi colocada em mim, que está fazendo com que eu impeça
Tá me impedindo de viver o propósito de Deus. Senhor, faz em mim mais uma vez. Senhor, olha para mim nessa noite. Hoje, nessa sexta-feira, pode ser o dia que o Senhor vai te marcar. A palavra diz que Jacó foi marcado. Foi marcado por esse encontro, aonde você não deixa de fazer algo errado, porque alguém está vendo, mas você deixa de fazer algo errado, porque você o ama mais do que qualquer coisa. Você não precisa ter alguém te dizendo que é certo, que é errado. O próprio Espírito vai te convencendo. Ele vai te dizendo, não faça isso. E você não precisa ter o aplauso das pessoas. Você não precisa ter a afirmação das pessoas. Você pode estar sozinho no ambiente e você dizer assim, eu quero mudar. Eu quero me ver livre dessas amarras, dessa maldição hereditária. Eu quero ficar livre agora dessa falha de caráter que talvez tenha vindo do meu avô, da minha avó, dos meus tios, da minha mãe, do meu pai. Eu posso ficar livre. Senhor, muda o meu nome. E é dessa forma que eu quero orar com você hoje. Para que o teu propósito não seja mais interrompido por causa do seu caráter, mas que você seja alguém de verdade quando ninguém está vendo. Que você seja de verdade quando está só você e ele. Para que as pessoas possam ver o quão transparente você é. Ei, deixa eu falar algo. Eu quero declarar sobre você transparência. Você não precisa colocar máscaras. Você não precisa viver uma vida dentro da igreja e outra vida fora da igreja. Deixa eu te falar, a nossa vida ela não é dividida, ela é uma coisa só. E é isso que Jacó estava falando. Meu irmão, ele trocou a primogenitura, foi. Mas eu errei tanto quanto, Deus. Me perdoa, perdoa as minhas falhas, perdoa a minha forma de pensar. E essa é a minha oração de todos os dias como Kelly, sabe? Senhor, me ajuda. Me ajuda porque o Senhor me vê quando ninguém vê. O salmista Davi fala isso, sonda o meu coração e vê se há algo em mim, algum caminho mau. Vê se há algo em mim, algo que está na igreja dos dias de hoje, do qual o apóstolo Paulo tentou batalhar, que a igreja de Corinto estava cheia de facção, a igreja de Corinto estava cheia de divisão, a igreja de Corinto estava vivendo o pior tempo da igreja, que deveria ser o melhor tempo. Porque a igreja não é o pastor pregando lá, a igreja somos nós sentados ouvindo e sendo transformados pela palavra. E a palavra diz que ele vai colocar pastores segundo o coração. O que você está seguindo? O que você está ouvindo? Que o Espírito Santo libere sobre você discernimento. Então, eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar, na sua casa, na sua sala, enquanto você prepara a janta, enquanto você está voltando do trabalho. Porque eu creio que ele vai marcar essa sexta-feira na sua vida. Não importa como foi o seu passado. O Senhor não tem aliança com o seu passado. O Senhor, ele tem uma aliança com o seu futuro. Para Deus é o seu futuro que importa. E se você ter consciência nessa noite, ter consciência, eu faço isso porque eu fui ensinado a fazer isso. Senhor, quebra isso em mim. Você pode viver o melhor tempo da sua vida e realmente viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos, mais 60 pessoas ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa liberar, Pai, sobre nós o conhecimento, nos mostra, nos traz lembranças do passado, mas não para nos adoecer, mas para que a gente solte, para que a gente tire esse peso. E que a gente possa viver agora o novo tempo, a nova estação da nossa vida. Trata o nosso caráter, nos quebra, nos refaz, faz de nós um vaso novo, sem rachaduras, sem manchas. Para que a gente possa influenciar as pessoas não por aquilo que falamos, mas por aquilo que somos. Que a transparência da nossa vida, que o rio que flui na nossa vida possa, Pai, nos limpar, possa nos promover para um outro nível, para que o Teu nome seja glorificado através desse vaso que nós somos e fomos criados para a Sua glória. Por isso, Pai, nós selamos, marca a noite dos meus irmãos. Marca a noite de cada um que está aqui nesse lugar, para que eles possam ter um real encontro com Deus e deixar o Senhor trabalhar em todas as áreas, em o nome de Jesus. Glória a Deus, eu estou muito feliz que a gente acabou mais uma live. A nossa hora já deu, que Deus abençoe vocês. Nós nos vemos segunda-feira. Então você é o meu convidado.
e convide o máximo de pessoas que você puder. Um grande beijo, amo vocês e até lá, se Deus quiser.